Bem, continuando, então, se a gente está falando de essa sensação, né, de que o paciente passou por esse conflito de desvalorização moral e intelectual, se ele passou uma sensação de injustiça. Gente, sensação de injustiça pode trazer aquelas enxaquecas, mas sabe aquela enxaqueca que você não consegue acender a luz? Que você só quer ficar ali no escuro? E por que a gente tem uma tendência de só querer ficar no escuro quando a gente está com enxaqueca? Principalmente o paciente depressivo, quando ele tem processos de enxaqueca, ele vai ficar com a luz apagada. Ele não vai querer ser visto. A gente tem que lembrar os princípios do nosso corpo, a relação de sobrevivência que nós temos com todos os sintomas que acontecem na nossa vida. Então, no instinto de sobrevivência, me diz que se eu estiver no escuro, eu estou protegido, certo? Se eu estiver no meu lugar, no canto e no escuro, eu estou protegido. Se eu estiver no escuro e exposto, eu estou em perigo. Mas veja, o paciente com enxaqueca, ele não vai apagar a luz da sala e ficar ali, ele vai para um canto mais recolhido e ficar lá quieto, deitado. Por quê? Porque é uma sensação de proteção que ele precisa. Ele não quer enxergar aquilo que já está sendo difícil de ser visto. Então, muitas vezes, existe uma sensação de injustiça por trás, de que alguém fez algo que prejudicou esse paciente. Esse também pode ser um motivo emocional para o seu paciente entrar em enxaqueca. E a gente tem que conseguir entender o porquê que isso acontece. Então, eu dei aqui o exemplo para vocês, a injustiça, ela vai muito trazer para a gente o sentido escudo de desproteção. E no escudo de desproteção, o seu paciente normalmente vai ter tendências mais de ansiedade até mesmo do que de depressão. Então, quando a gente consegue compreender o que isso quer dizer, como que a gente vai tratar, vai ajudar, vai potencializar a melhora do paciente. E existem vários caminhos para a gente ajudar o seu paciente com enxaqueca. O mais comum será vocês acharem que a questão do que ele precisa fazer para resolver o sintoma seja um caminho. E aí, normalmente, o que a gente indicaria para ir mais rápido, para melhorar. Então, quando a gente fala sobre esse senso de justiça, essa sensação, essa pressão para ter sucesso, essa pressão para ter tudo de uma forma perfeita, o paciente que sofre muito com coisas, eu tenho que fazer tudo da melhor forma possível, eu tenho que ser o mais rápido possível, acaba desencadeando essas dores, tá? Vou trazer aqui um exemplo prático para vocês conseguirem perceber. Vamos imaginar que uma empregada de escritório, uma pessoa que trabalha no escritório, ela está enfrentando estresse todos os dias, certo? Todos os dias durante a semana ela está ali sentindo que está dando o seu máximo. Aí, quando chega no dia de descansar, no sábado e no domingo, aí o que acontece? Ela entra num processo de enxaqueca. Poxa, agora que ela podia descansar, ela entra num processo de enxaqueca. O que aconteceu? O corpo dela entrou numa fase reparativa. Então, quando a tensão dela diminuiu, ela acabou tendo o processo de enxaqueca. A enxaqueca, muitas vezes, vai ser um conflito de reparação, uma fase de reparação, e por isso a enxaqueca, tá? E que a gente precisa entender que existe um conflito ativo e uma fase de reparação antes da gente poder pensar no tratamento. O conflito ativo significa que, durante esse conflito, né, há uma limitação funcional e uma redução celular. Ou seja, aquele paciente vai ter uma redução da própria irrigação sanguínea, da própria situação que ele está encontrando, para que o corpo dele possa sobreviver melhor. Ele não vai querer pensar nos problemas que estão atacando, porque ele tem que resolver. Então, um conflito ativo, a enxaqueca é menos propícia. Por isso que na fase de reparação, que é a fase em que eu paro, ok, eu já dei o meu melhor, eu já entendi que talvez as pessoas estejam achando que eu sou burra, que eu não sou capaz, ou que isso, ou que aquilo, pode trazer daí o sentimento de que eu preciso resolver, que vai resultar em dor de cabeça. Por quê? Porque há uma fase de reconstrução dos tecidos, que vai ter inchaço e uma pressão maior sobre o periósteo, tá? Então, isso é importante para vocês entenderem o porquê que às vezes traz essa enxaqueca.